Olá, gente. Muito bom dia para todos vocês. Uma ótima semana, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que seria então o mal do século. E esse mal, ele vem acrescentando muita dor e sofrimento, vem acompanhando a humanidade, e não só a humanidade, os seres que optam por esse caminho há muitos anos. Antes de eu falar sobre isso, no caso, a origem do sofrimento, eu gostaria muito de pedir para vocês o de sempre, né? Então, muito obrigado por vocês aí deixarem os seus comentários. Isso me deixa muito feliz. Isso mostra que as pessoas estão gostando do conteúdo aqui do canal, tá bom? Fora isso, eu sempre agradeço vocês por deixarem o like, tá bom? Por se inscreverem aqui no canal. Isso ajuda muito, tá bom? No desenvolvimento do canal. Isso mostra que a gente tá fazendo um trabalho legal e isso mostra também pro robozinho do YouTube que as pessoas estão gostando e ele recomenda para outras pessoas. Então, por favor, deixem o seu like, que isso ajuda bastante. Fora isso, se inscreva, deixem os sininhos lá ativados para vocês receberem aí novos vídeos, tá bom? Vamos falar sobre o sofrimento, beleza? Qual que é a origem, então, do sofrimento? Eu vou contar uma historinha aqui pra vocês que explica bem isso, ok? É uma história bem antiga, tá bom? Digamos que o Criador, na sua exímia perfeição, não existiam seres, só ele, lá no começo. A origem do caos, né? O próprio caos. Então, digamos que ele queria se experienciar, mas só ele não adianta. Como que ele sozinho vai trocar informação, sendo que só existe ele, não é mesmo? Sabendo disso, algumas partes da própria consciência infinitesimal dele gostariam de ter experiências. Perfeito? E é assim que essas ondas, que era a própria onda infinita do todo, se desprendeu vigoramente, né? Não tem como nós sairmos do todo, perfeito? Nós estamos 100% dentro, presentes. Porém, a partir do momento que você deseja se experienciar fora, se tornar uma onda à parte do Criador, certo? Você recebe algo, uma camada que nós chamamos de ego. E essa camada, ela está em volta daquela parte que nós chamamos, né, de algo que nós chamamos centelha divina, que é o que nos assimila a todos e ao Criador, certo? Porém, algumas criaturas com esse desejo de serem um ser individual sucumbiram ao ego. Perfeito? É interessante nós entendemos isso. Isso explica exatamente o que o ego é. O ego, assim como eu sempre digo aqui no canal, ele é uma ferramenta, faz essa individuação dos seres. Se não existisse o ego, não daria para ter essa troca de experiência, tá? Então vamos lá. Imagina um tubo de ensaio, aqueles tubos de pesquisa, né? E o microscópio em cima, digamos que o microscópio seja o observador desse experimento do tubo de ensaio, perfeito? Então, Deus, o Criador, ele colocou uma criatura lá, uma molécula lá, certo? E para uma molécula, um tubo de ensaio, né? Um aparelhozinho, um vidrinho que o microscópio observa, é um espaço gigantesco para uma molécula, certo? E digamos que lá, essa molécula, ela recebia tudo. Lembrando que essa molécula, ela já tem um ego lá. Bem rústico, bem rudimentar, mas o ego, ele já tá lá. A molécula sabe que ela é uma molécula e ela sabe que existe por intuição, porque assim se desejou, né? Desejou que fosse assim para que seja possível essa troca de experiências. Então, digamos que essa molécula, ela brevemente perdeu a sua memória, porque o ego, imediatamente quando se coloca um ego, você basicamente esquece de determinadas coisas para que algumas trocas e alguns experimentos sejam possíveis, tá? No caso, ela perdeu a consciência de que ela é o próprio. Porque se isso não acontecesse, não seria possível ela ser individualizada. E essa individualização só é possível por conta do esquecimento. E para tudo isso funcionar, é necessário para que se haja uma troca de informação. Aqui está as criaturas e aqui o próprio Criador. Sem que as criaturas percam a sua consciência, mesmo que momentaneamente, isso é necessário para que exista uma troca de informações. Porque se a criatura soubesse que ela é o próprio Criador, não teria como ter essa troca de experiências, tá bom? Perfeito? Então, digamos que a primeira criatura no universo foi
criada. Então imagina que o universo é esse tubo de ensaio. Tá lá a criatura. Ela tá recebendo alimentos, certo? Ela tá recebendo água, o espaço está show, tem bastante espaço para ela. Só que por meio de observação da própria criatura e ego, ela se sentiu muito solitária. Então digamos que ela estava lá, num belo dia, ela sentiu que talvez seria legal ter mais uma pessoa para que seja legal fazer essa troca de informações, tá bom? Seguindo isso, seguindo essa linha de raciocínio, pelo desejo da criatura 1, da criatura A, foi então atendido, portanto pedir alguns desejos, né, pelo fato dele ser o próprio. Por isso que nós temos essa... Sabe quando você sente que tem algo que falta em você, que você já tinha e aquilo se perdeu com o tempo? É isso. É a sensação, ou é a certeza de sermos o próprio Criador. Com C minúsculo, é lógico. É claro, né? Não com C maiúsculo. Com esse desejo foi criado outra criatura lá, no tubinho. Ok? Tava tudo bem. Tava exercendo, né? Algo legal. Estava tendo troca de informações. Porém, criatura A, tendo contato com a criatura B, ela percebeu que o alimento ele se tornou escasso. O espaço que já era grande não era mais um espaço grande, né? Tornou-se menor o espaço porque eles estavam se alimentando. As células e as moléculas elas estavam crescendo. Então, percebeu isso. Percebeu que estava ficando um pouco difícil para ter as coisas. E o ego, ele já começou a apitar. E assim que começou nas primeiras sensações, sentimentos de sofrimento. Então o ego ele é isso. O ego ele vê ao redor das coisas e pensa, né? Nossa, como nós não temos espaço suficiente, como nós não temos coisas suficiente, como as coisas são ruins, dramáticas, né? Como eu queria ter mais coisas. E aí eu vejo uma pessoa que tem as coisas que eu gostaria de ter e sinto um sentimento, né? O famoso sentimento de inveja, ele deve ter roubado para ter isso. Ou você vê uma pessoa com um relacionamento que está funcionando, que está dando certo, e você joga, né, uma energia, ela não merece ou ele não merece esse relacionamento, eu que deveria merecer esse relacionamento. O sofrimento ele é criado através disso, porque você percebe que existe uma sociedade e você percebe que nessa sociedade as coisas elas não são equilibradas certinho, todo mundo tem exatamente as mesmas coisas e as mesmas oportunidades. Num sentido espiritual, obviamente todos nós temos a oportunidade de termos o que quisermos. Rústico, né? Seria possível se você entende o quê? Que existe esse ego, que existe essa vontade e que essa vontade não é uma vontade verdadeira, ela é uma vontade aleatória do seu ego, acreditando que isso é bom para você, só que entendemos que nós não somos o que nós compramos, nós não somos o que nós vestimos, nós não somos o que nós temos e o que nós acreditamos. Porque tudo isso, e ele é muito incentivado por outros egos que estão um pouquinho mais acima, né, do poder. Isso explica um pouco também as pirâmides de necessidades dos degraus de Maslow. Você percebe que tem muitas pessoas aqui, ó, em degraus inferiores, que são degraus de relacionamento, segurança, de bens. Quem tá acima, que tem um pouquinho a mais, quer dominar as pessoas que estão em degraus inferiores, tá bom? E tudo isso é desnecessário. Não precisa ser assim. Todo mundo deveria ter acesso a todas essas coisas. Primeiro que a economia, você percebe que a economia ela não é diretamente ligada a algo que está funcionando, porque digamos que não é por demérito de forma alguma, tá bom? Existem pessoas que estudam, que se dedicam, que trabalham, que chegam às 10 mil horas, então tem mérito e tem excelência para serem ricas, com certeza, tá bom? Isso não é de forma alguma uma ideologia, o que eu estou explicando aqui, mas eu estou explicando no como espiritual, está ligado à espiritualidade aqui.
Se todas as pessoas tivessem a consciência de que elas são capazes, de que elas são o próprio todo e porque elas não buscam, elas estão onde estão. Porque naturalmente, se você entende as facetas do ego, se você entende as leis universais, se você entende o que o Criador quer pra gente, que é somente gerar experiência, gerar sensações, gerar informação para todas as pessoas, e você sai do ego e entra na centelha, que é: eu vou fazer o máximo das coisas que eu posso fazer com o que eu tenho hoje, não para ferrar os outros, não para tomar aquilo que é do outro, de forma alguma. Eu vou fazer isso para melhorar, lembra do tubo de ensaio? Para melhorar o convívio ali. Digamos que nós estamos, querendo ou não, em uma dessas realidades. E um filme que explica muito isso é Matrix, ou o 13º Degrau. Explica muito isso. Talvez, calma, sentido figurado, nós estejamos em uma realidade para testar, para sentir isso, para tentar fazer com que essa realidade, através de tudo isso, melhore, prospere, mude essa visão de mundo que é hoje, que tá tudo errado, não é mesmo? A economia não funciona, os relacionamentos não funcionam, não é? Segurança não funciona, saúde não tá funcionando de forma alguma, não é mesmo? A educação não funciona. Então é preciso que as pessoas busquem determinados tipos de conhecimentos que estão, ora, pesquisa evolução espiritual, pesquisa átomo, pesquisa centelha divina, que vocês encontram as informações necessárias para melhorar o mundo, fácil, rápido. Só que, como nós estamos falando do ego, o ego ele não quer isso. O ego ele quer simplesmente o que ele acha que é certo, não é mesmo? O ego ele acha que é certo isso, que exista isso, que exista essa competição maluca, que as pessoas precisam lutar, que as pessoas precisam competir, né? Que precisa ter todo esse sofrimento para ter recursos, sendo que os recursos eles são infinitos. Eu duvido já que eles já não tenham encontrado uma tecnologia que substitua o combustível, não é mesmo? Provavelmente já deve ter alguma tecnologia que substitua o consumo e o uso do combustível fóssil, não é mesmo? Provavelmente eu chutaria dizer que já existe alguma tecnologia que utiliza o Sol como base, né? Como primordial ali. E tudo já poderia ser mudado, e isso mudaria completamente a nossa economia. Provavelmente, tá? Chutando por intuição, já deve ter alguma tecnologia que substitua os fios elétricos. E isso pare de agredir o meio ambiente. Tá vendo? Então você percebe que quando você troca uma consciência da outra, e as duas elas estão dentro de você, isso explica também o Yin e o Yang. Quando você troca, ou melhor, não é preciso trocar, não é preciso eliminar o ego. De forma alguma. O ego ele tá lá para te ajudar, ele tá lá para te defender, ele tá lá para você saber que você é uma centelha, que você é um indivíduo, que você tem a oportunidade de evoluir, e de criar, e de se transformar, mas também você é essa centelha. Então o certo, gente, é trabalharmos juntos, tá bom? Isso explica também que, entendendo tudo isso, qual que é a necessidade da gente sofrer? Qual que é a necessidade da gente se colocar em vitimismo? Sabendo de tudo isso, as coisas ficam mais claras. Que infelizmente, desde do nosso nascimento, isso não é dito pra gente. Não é mesmo? Que as coisas são assim. Que é tão simples viver, transformar, interagir com o ambiente, interagir com os elementos, com as energias, interagir com as pessoas. Então imagina que você já sabe tudo isso. Olha como é que muda, como quando você vai conversar com uma pessoa, você já muda a forma que você trata essa pessoa, porque você sabe que essa pessoa é você. Existem partes de você nela, e tudo aquilo que não é legal nela é porque talvez esteja sendo refletido em você. E isso explica as sombras, não é mesmo? Para esse vídeo não ficar muito aleatório, né? É engraçado que todas as informações, cada vez que você vai pesquisando essas informações, você pega uma aqui, uma ali, uma ali, uma aqui, elas se juntam
e transformam numa nova visão, numa visão mais adequada da própria visão do todo. E você percebe que essa visão é uma visão que ajuda todos os seres e respeita todos os seres e quer de uma forma melhorar o convívio da economia, da segurança com as pessoas que estão aqui, que estão adormecidas. Por isso que é necessário que vocês entendam isso. Por favor, vão atrás desses conteúdos, deixem o like, compartilhem, ative os sininhos das notificações para vocês receberem mais vídeos assim, tá bom? Que vocês vão estar ajudando o universo, ajudando esse planeta a ter realmente essa virada de chave, essa mudança, né, de consciência. Então o sofrimento ele só é assim, o mundo só é assim, as dificuldades só são assim porque as pessoas estão adormecidas aí. Elas não entenderam esse conhecimento que eu estou passando para vocês hoje, entendeu? Pode ter certeza que nós continuaremos em próximos vídeos falando mais sobre esses conhecimentos, tá bom? Então por hoje é só. Ufa! Espero que não tenha ficado tão complexo assim. Eu acredito que eu consegui entregar de uma forma mais simples possível o que nós estamos passando hoje, como melhorar isso. Então é isso, mais uma vez obrigado, tá bom? Pela oportunidade de estar aqui, obrigado, espiritualidade, pela oportunidade, tá bom? Lembrando de todo o respeito do universo, entendeu? Não é de ditar quem está certo ou quem está errado. Próximos vídeos eu vou falar disso também. Por que as coisas elas não mudam? Porque sempre tem alguém com uma ideia e uma pessoa com outra ideia tentando ser melhor do que a outra, mas na verdade deveria-se ter um diálogo em que as duas pessoas saiam desse diálogo mais transformadas, não é mesmo? Então por hoje é só. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido esse vídeo e até a próxima. Bye bye.